Irmãos, vamos abrir a palavra de Deus no Evangelho de Mateus, no capítulo 7, versículos 15 a 23. Diz-nos assim a palavra de Deus: Acautelai-vos dos falsos profetas, que se vos apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Pelos seus frutos os conhecereis. Colhe-se porventura uvas dos espinheiros, ou figo dos abrolhos? Assim toda árvore boa produz bons frutos, porém a árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa produzir frutos maus, nem a árvore má produzir frutos bons. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Assim, pois, pelos seus frutos os conhecereis. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. Muitos naquele dia hão de dizer-me, Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome, e em teu nome não expelimos demônios, e em teu nome não fizemos muitos milagres? Então eu lhes direi explicitamente, nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Existe uma fábula, diz que é contada por Esopo, do lobo e do cordeiro. Diz que o cordeiro desceu para beber água. E logo depois desceu também o lobo. O cordeiro estava bebendo água embaixo e o lobo bebeu em cima. Aí o lobo olhou e viu o cordeiro e disse, você está sujando a minha água. E o pobre do cordeiro disse, majestade, conta Esopo, como é que eu posso sujar a vossa água se vossa majestade está bebendo em cima? Eu estou bebendo aqui embaixo. O lobo, um pouco sem jeito, disse, se você não está sujando agora, mas você sujou o ano passado. Majestade, como é que eu posso ter sujado a vossa água o ano passado, se eu nasci esse ano? O lobo, também desapontado novamente, disse, se não foi você, foi sua mãe ou seu pai, mas alguém da sua família sujou. Arrastou o cordeiro e o devorou. Moral da história da fábula, não existe argumento da parte do cordeiro que convença o lobo. Não adianta. Jesus aborda nesse texto sagrado um dos assuntos de grande importância para a sua igreja nos dias, meus irmãos, que nós estamos vivendo, rigorosamente nos dias atuais. O cuidado que a igreja, que nós, igreja do Senhor, devemos ter com os falsos profetas, falsos pregadores, falsos mestres, e de resto, com todos nós, ou com todas as pessoas
que sejam falsas. Ele está cuidando aqui do Sermão do Monte. Nós temos pregado alguns sermões justamente baseado aqui no Sermão do Monte. E ele diz aqui: acautelai-vos dos falsos profetas, que se vos apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Tenham cautela, tenham cuidado, tenham prudência, sejam previdentes com os falsos pregadores e de resto com todas as pessoas falsas ou dissimuladoras ou até bajuladoras. Tenham cuidado. Cuidado com a aparência. Elas se apresentam disfarçadas em ovelhas fofinhas, lindas, dóceis, inteligentes, cativantes, palavras bonitas, discursos maravilhosos, mas por dentro são lobos roubadores, são traiçoeiros, sagazes, predadores do rebanho. Sendo Jesus Deus conosco, Ele está mergulhando na eternidade do tempo e chega até nós, nos dias que nós estamos vivendo, e que tantas denominações existem e cada dia são criadas mais e mais. Se você for pesquisar na internet, por exemplo, você vai ver nomes até esquisitos de determinadas denominações que existem. Basta qualquer discussão, qualquer desentendimento entre alguns líderes e uma nova denominação surge. Um novo grupo surge, aqui, ali e além. A maioria das denominações que existem não foram criadas por questões doutrinárias. Não foram. Mas por questões políticas partidárias. Por divergências entre líderes. É uma igreja que se separa e organiza uma outra igreja, que daqui a pouco, por crise de liderança, se separa e organiza uma outra igreja, e aí vão procurando os nomes. Muitas vezes o governo é o mesmo, a doutrina é a mesma, ou se inventa qualquer coisa, qualquer modismo, para fundar-se outras igrejas. Então o Senhor Jesus vai mais além e diz: pelos frutos os conhecereis. Cada árvore frutífera produz o seu fruto apropriado. Você não se dirige, por exemplo, a uma mangueira procurando caju. Você não vai querer tomar água de coco, aqui no nosso clima do Nordeste, água de coco, e você vai procurar no cajueiro. Cada árvore frutífera produz o seu fruto apropriado. Está no versículo 20. Assim, pois, pelos seus frutos os conhecereis. E ele diz: não pode a árvore boa produz frutos maus. Nem a árvore má produzir frutos bons. Aqui está, meus irmãos, o cerne da mensagem, da reflexão que eu quero deixar para nós nesta manhã.
Que tipo de frutos nós estamos produzindo? Que tipo de frutos a igreja de Deus está produzindo? Eu coloquei domingo, se os irmãos não se lembram, pode se lembrar agora, da grande dificuldade que a igreja do Senhor está passando e que eu não sei, eu realmente não sei, o que Deus quer fazer com esta igreja pelo seu comodismo. Algumas pessoas estão com medo, são medrosas. E se fecharem as igrejas? Mas quando as igrejas estão abertas, não vêm. Pense nisso. Suponhamos, mas isso pode acontecer. Suponhamos, mas isso pode acontecer. Não é apenas uma mera suposição. Que no próximo sábado, eu vou colocar sábado, o Senhor Jesus venha. E haja o arrebatamento. Ele diz que vem e vem inesperadamente. Faz parte da nossa doutrina e da nossa fé. E no domingo, também é suposição, que todos nós sejamos arrebatados. E esta igreja aqui, este templo aqui, amanheça e continue fechado. Que falta vai fazer a vizinhança? Não somente este, mas vamos colocar aqui todos os templos, muito obrigado, que todos os templos evangélicos, cristãos de um modo geral, em Olinda, amanheçam fechados. Que falta vai fazer à comunidade? Eu garanto a vocês que muitos vão vibrar. A vizinhança vai dizer, opa, que maravilha! Hoje nós temos aí estacionamento sobrando. Hoje nós não temos aglomeração de ninguém aí afora. Barulho de ninguém. Talvez eles vibrem por isto, mas não vibrem pela mensagem do Evangelho que nós estamos pregando, ou pela vida que nós estamos levando. Que tipo de árvores frutíferas estamos sendo nós? Que tipo de frutos nós estamos produzindo? Porque no versículo 21, ainda bem que não fui eu quem disse, foi o Senhor Jesus, ele diz, o verdadeiro é aquele que faz a vontade de Deus. Nem todo que me diz Senhor, Senhor, ou seja, palavras podem ser meramente palavras, discursos, mas não vida. Eu fiz aqui uma coletânea de algumas coisas, de frutos, que algumas árvores produzem e que nós produzimos. E isso é muito sério para nós, igreja do Senhor Jesus. Nós deveríamos produzir amor, bondade, união, humildade, alegria, fidelidade, mansidão, domínio próprio, lealdade, sinceridade, altruísmo, etc. Porque Jesus diz, bem-aventurados os mansos, os humildes de espírito, os que têm fome e sede de justiça,
os misericordiosos, os limpos de coração, bem-aventurados os pacificadores. No entanto, o que algumas árvores têm produzido? Corrupção. Estou mandando de uma maneira geral. Maus costumes, desordens, discórdia, opressão, culto à própria pessoa, vaidade, superstição, idolatria, conluio, traição, mentira, covardia, desonestidade, crimes, rancor, ódio, inimizade, inveja, crime, contenda, prostituição, impureza, lascívia, feitiçaria, ira, discórdia, dissensão, bebedice, avareza, calúnia, ingratidão, arrogância e sai por aí. Então nós temos aqui maus frutos e temos bons frutos. O que se espera do povo de Deus, da igreja de Deus, que produza bons frutos. O que é que Deus espera de nós? Bons frutos. E ainda existe, ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, guias de cegos, por isso. E aí começa esses ai de vós, por quê? O que é que estão fazendo? Em nome de Deus. O que os fariseus faziam em nome de Deus. O que os escribas faziam em nome de Deus. O que nós fazemos em nome de Deus. Está no texto. Acautelai-vos dos falsos profetas que se vos apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Porque pelos seus frutos os conhecereis. Colhe-se porventura uva dos espinheiros, ou figo dos abrolhos. Assim toda árvore boa produz bons frutos, porém a árvore má produz frutos maus. Palavras do Senhor Jesus, palavras para nós, para o nosso viver diário, para a nossa vida diária. Todos nós precisamos fazer nesta manhã essa pergunta. Que tipo de frutos eu estou produzindo? O que as pessoas esperam encontrar em mim? E o que eu estou produzindo? Um dos termos novos, não muito antigo, mas até recente, são pessoas tóxicas. Que existem em todos os lugares. Mas chega perto de você, você se sente mal. Porque não tem uma palavra, não tem um sorriso, não tem alegria, não tem nada. Mas vive. Lógico que vive. A pergunta é, será que o Senhor Jesus está se alegrando com a gente? As pessoas que vêm à igreja, que não conhecem a igreja, estou falando de igreja evangélica, as pessoas que vêm conhecer a igreja presbiteriana de Olinda, ela não é evangélica, ela vem conhecer a igreja. O que é que ela espera encontrar aqui? Apenas hinos, leitura da Bíblia, oração, é isso que elas esperam? Também. Mas garanto a vocês que elas esperam diferentes. Quando eu digo isso, eu estou avisando, eu estou dizendo com base. Por muito tempo, a igreja que eu pastoreava fez um trabalho chamado Encontro de Casais com Cristo. E esse encontro deu muitos frutos à igreja. Muitas pessoas se converteram, não pelo encontro em si, mas depois pelos reencontros, pelo trabalho feito
o pós-encontro. E muitas delas vieram conversar comigo. Eles diziam, pastor, sabe o que mais nos impressiona? Quando a gente vem à igreja depois do encontro, e eu, curioso, perguntava o que é. É o comportamento das pessoas na igreja. Parece que até mesmo em arrastar uma cadeira, foi uma das figuras que eu vi, é diferente. E eu ficava orando e dizendo, meu Deus, abençoa este teu filho, para que nunca venha a se decepcionar na igreja. Uma senhora com 73 anos, eu visitando-a, dando comunhão a ela, que ela estava doente. Ela disse, pastor, tenha paciência comigo. Por quê, minha irmã? Porque o senhor sabe que eu era líder de uma seita oriental, e ela viajava para o Egito, para aquele mundo ali, para o Oriente Médio, para trazer algumas coisas, fazia parte da seita. Ela disse, eu não era apenas adepto, eu era líder. Olha aqui, ainda tem algumas coisas, mas estou doando. Jogo fora, estou doando. Passei esse tempo todo lá fora, lá no mundo. Agora estou na igreja, então o senhor tenha paciência com alguma coisa que eu possa fazer. Eu me lembro de ter dito àquela irmã, minha irmã, se o Senhor Jesus teve tanta paciência com a senhora, a ponto de chamá-la só agora, quem sou eu para não ter paciência com a senhora? Mas ela estava encantada com a igreja. Se converteu ela, se converteu o marido dela, se converteu o filho dela, a nora dela e algumas pessoas depois, netos. Deus foi abençoando e foi transformando a vida daquelas pessoas. Eles eram pessoas que faziam bem, especialmente quando chegava, por exemplo, no Natal, eles compravam várias cestas básicas para doarem. Alguns tinham influência espírita, a tal ponto que um deles chegou no final do ano, comprou 100 cestas básicas, chegou para a igreja, para mim e disse, pastor, entregue à junta diaconal para eles distribuírem. Deus foi modificando aquelas vidas. Com o tempo, eles foram descobrindo como era a igreja. A tristeza que era, às vezes, na igreja. Certas coisas que havia na igreja de Deus. Que dá para chorar. Em poucas palavras, a igreja estava matando a fé daquelas pessoas que vinham com tanta boa vontade. Muitas pessoas agem em nome de Deus, receberão a sentença, nunca vos conheci. A palavra é minha, não. É do Senhor Jesus. Senhor, em teu nome fizemos isto, em teu nome fiz isso, Senhor, em teu nome. Jesus disse que algumas vão receber essa triste sentença. Nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Como é a sua fé? Todos aqui sabem, todos sabem. Não precisa que eu diga que religião não salva ninguém. Mas há muitos que pensam que salva. E pensam que salva porque são religiosos. São religiosos. Pessoas que têm um comportamento contrário à religião, à moral, à justiça, às regras do bem viver. Queriam viver aquilo que pregam. Todos. Aqui não estou fazendo distinção entre líderes ou não líderes.
Os mais velhos, os mais jovens. Certa vez eu vi um pastor que já está na eternidade dizer: cuidado com os crentes velhos. Cuidado. Por quê? Porque velho crente é uma bênção. Bênção o velho crente. Mas o crente velho é difícil. Aí eu olhei e disse: é o crente Gabriela, né? Eu disse: Gabriela, por quê? Eu nasci assim, eu sou assim, eu só me sinto naquele lugar, só faço isso, eu sou assim, bababá. Ninguém muda. Ninguém muda. Pode gostar da mensagem, pode ser o que for, mas vai continuar do mesmo jeito. Mas o crente velho é uma coisa, o velho crente é outra. Frutos. Deus está querendo frutos. Deus nos colocou como árvores frutíferas para este mundo que nós estamos vivendo. Somos tão capazes de discutir política e brigar, criar problemas às vezes por causa de política. Hoje vai ter um acontecimento internacional. Qual é? Hoje. Qual é, Vado? Você que está aí com a camisa, né? Abertura da Copa. Como nós somos capazes de discutir? Como disse alguém: pastor, nossa seleção vai precisar de oração. Eu digo: se fosse assim, campeonato baiano só terminava empate. Não jogue não, vai esperar a oração. Mas nós somos capazes de discutir que seleção boa, seleção isso, técnico A, técnico B, tal, etc. Como nós somos capazes? Nós somos capazes de discutir pelo Santa Cruz, pelo esporte, bom, aí outra vez, pelo Náutico. Nós somos capazes. Tem gente que é capaz de discutir e morrer pelo Ibis. Mas nós estamos sendo capazes de morrer pelo Evangelho do Senhor Jesus? Estamos? De proclamar a verdade do Evangelho, dizer o Evangelho que transforma, que faz do pior dos homens um santo, que faz da pior das mulheres uma santa, que modifica a sua vida. Somos capazes de fazer isso? Estamos perdendo essa capacidade. Estamos perdendo essa capacidade. Que tipo de árvore nós estamos sendo? Eu quero dizer que a conclusão deste sermão, a conclusão dele, está no boletim de hoje. Depois você leia. Agora não, leia depois. Lá está a conclusão. Deus os abençoe. Amém.